Graça e paz, nós novamente nos encontrando, estamos alegres por ter essa oportunidade de estarmos conversando sobre a obra de Deus em nossas vidas, como Deus opera, o Espírito Santo de Deus opera maravilhosamente em nossas vidas. Estamos falando diretamente para a nossa comunidade surda, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, ouvintes. Queremos alcançar a palavra do Senhor a todos aqueles que nos ouvem, que podem nos ouvir através da linguagem dos sinais e também por outras linguagens no mundo inteiro. Essa é a oportunidade que essa pandemia está nos dando através do YouTube, esse canal aqui na internet. Bom, nós estamos trabalhando com esse projeto, O Mal que Habita em Mim. É um projeto bastante interessante. Nós estamos finalizando agora com esse estudo a parte 2. Eu até comentei com vocês que este projeto nós pensamos a partir da própria organização do livro. Este livro ele é dividido exatamente em 4 partes. Nós estamos hoje com esse estudo finalizando a parte 2. Trabalhamos aí, essa parte 2 era dividida em 9 capítulos e nós estamos no último, nesse último capítulo. O poder do pecado e como ele age em nós. Bom, e pensando no poder do pecado e como ele age em nós, nós estamos hoje trazendo para todos os irmãos que nos ouvem um fato que nos chamou bastante atenção de uma forma assim bastante. Foi muito triste que aconteceu nesta semana nos Estados Unidos. Todos que assistiram à televisão pôde acompanhar. Quem não viu, nós vamos conversar um pouco agora, que foi este caso. Este caso é o caso de George Floyd, é um rapaz negro, ele tinha exatamente 46 anos, era pai de uma menina de 6 anos. Vocês estão observando aí pela imagem, é uma imagem impactante, que choca muito. Um homem branco, um policial, pisando, né? Ele coloca o joelho, na verdade, ele coloca o joelho sobre a cabeça, a jugular do George e pressiona. Para explicar melhor, ele já está algemado, né? Ele é um homem negro, ele era um homem negro muito forte, bastante forte. Quem que era esse rapaz, né? O George Floyd. Eu fui fazer uma pesquisa e descobri que o George, na BBC News, né, BBC News internacional, lá eu tive a informação de que ele, ele, o George, ele era um homem vigilante, ele tinha essa profissão de vigilante, ele foi vigilante, e ele, por que ele está nessa condição? Segundo as informações trazidas aqui na reportagem, essa cidade é uma cidade de Minneapolis, no noroeste dos Estados Unidos. Ele, ao que parece, né, o que está aqui, né, ele trabalhava como segurança em um restaurante e tentou fazer uma compra com uma cédula falsa de $20.
US$ 20. Ao tentar fazer essa compra, ele foi denunciado, a polícia chegou, algemou o George e depois que ele já estava imobilizado, ou seja, já sob a tutela do Estado, né, imobilizado, mãos para trás, jogaram ele sobre o solo, como vocês puderem perceber, e ele, sob protestos, porque as pessoas estavam observando, isso aí, essas imagens, ele foi filmado, quem filmou, tem inclusive a filmagem na internet, foi essa mulher aqui, Darnella Fraser. Daniela Fraser, que passava pela rua, sacou seu celular enquanto assistia horrorizada a cena em que Floyd, no chão de uma rua, algemado e desarmado, fica inconsciente sob a pressão do joelho de um dos policiais brancos que o havia detido. Veja bem, ele implorou 11 vezes já no chão. 11 vezes ele dizia: não consigo respirar. Pare, me solte, eu não consigo respirar. Por 11 vezes ele pediu, implorou para que o policial o liberasse o joelho, tirasse o joelho de cima do pescoço dele, porque ele não conseguia respirar. O policial, inclusive o policial que está por detrás dele, o parceiro, dando cobertura, não permitiu que as pessoas que passavam por ali, porque era durante o dia, não permitiu que as pessoas impedissem aquele ato horrível, né? Bom, depois que o policial sufocou, porque isso aí foi um homicídio, eles foram, inclusive, já demitidos, os dois, né? Eles foram demitidos. É, é, esse, esse ato homicida desse policial, ele já está sendo investigado e várias manifestações, inclusive em Nova York, estão acontecendo. Já aconteceu durante a semana, porque esse fato aconteceu na segunda-feira, e contra o racismo, contra o preconceito, exatamente pelo fato de ser negro, porque, afinal de contas, nós pensamos, ele é um criminoso, mas um criminoso, seja lá qual for, o ato criminoso que ele tenha cometido, ele merece um julgamento justo. Ele merece passar por julgamento, ele não merece a pena de morte. E mesmo que mereça a pena de morte, ele deve passar por um julgamento, ok? Ok. E o tipo de crime que ele cometeu não é nenhum crime de repulsa, ele não matou nenhuma criança, ele não estuprou, enfim, não que isso trouxesse que justificasse, mas poderia o policial dizer, mas, né, trazer esse tipo de justificativa. Bom, por que que eu trouxe esse fato? Porque vem ao encontro do nosso tema. Veja bem, não é culpa minha. O policial ele pode alegar, como qualquer um de nós, né? Quando nós cometemos algum ato terrível, né? Como tal qual deste policial, qual é a nossa atitude? Qual é a nossa atitude? A nossa atitude imediata é de nos autoabsolver. Nós nos autoabsolvemos. Nós dizemos, não, eu não tinha consciência. Eu não tinha consciência. É uma autoabsolvição. Não é culpa minha. Não é culpa minha. Por isso que nós vamos pensar um pouco sobre essa nossa consciência sobre o pecado, né? Essa consciência de que eu não sabia o que eu estava fazendo. No caso desse policial, o que ele poderia dizer?
Eu estava só seguindo ordens, eu estava cumprindo o protocolo. Qual que é o protocolo? Mobilizar. Mobilizar. Eu estava mobilizando um bandido, não é isso? Eu estava mobilizando um bandido. A minha obrigação é mobilizar um bandido. Ele era forte, ele era alto e eu tinha que mobilizá-lo. Mobilizar até sangrar o nariz, até matá-lo? Era assim que eu deveria fazer? Houve um excesso, não é verdade? Não, mas eu estava só seguindo ordens. Ou ele poderia dizer: o demônio. Foi o demônio que cochichou no meu ouvido e falou: continue pisando, não tire o joelho do pescoço dele, continue pisando. Veja bem, geralmente, nós tentamos desculpar o nosso comportamento desagradável, atribuindo o que fazemos ao comando de algo superior, ou é um chefe, ou é o demônio, declarando que ignorância. Eu não tenho nada a ver com isso. A culpa é do outro. O inferno são os outros. Né? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estava livre. Eu não tinha liberdade quando eu fiz isso. Alguém externo a mim me obrigou a fazer isso. Então, esta é uma autoabsorção. Veja bem, na verdade, qualquer coisa que você diga, faça, pense ou sinta só pode ser pecaminosa na medida em que você fale, faça, pense ou sinta voluntariamente. É esse o nosso pensamento. Só se eu fizer voluntariamente, com a minha vontade, aí eu pequei. É esse o meu pensamento. Só se for voluntariamente. Se não for voluntariamente, se alguém mandou eu fazer, se eu fui obrigada a fazer, a culpa não é minha. Nesse caso, eu sempre vou imputar a culpa a alguém. Sobre esse consentimento da vontade, que seria uma sedução, nós temos falado bastante sobre isso, a sedução da alma, da nossa alma, pela carne, ou seja, a alma sendo convencida pela carne, lembra-se da carne, que é a nossa natureza, né? Convencendo a nossa alma, vá, faça, só essa vez, só mais um pouquinho. Ah, deixa pra lá, você pode. Né? Então, essa sedução da nossa carne, ela seduz a nossa alma. É sobre essa sedução que nós vamos falar, que dá o consentimento, e baixa a nossa sentinela. Lembra da nossa sentinela, que nós temos o tempo todo que estar orando, meditando, alimentando o nosso espírito? É ele que tem que estar alerta. Se ele não estiver alerta, olha o que acontece. O pecado. Nós vamos permitir que a nossa carne ela venha a seduzir a nossa alma. A nossa alma será seduzida pelo pecado, né? A carne vai convencer a nossa alma a pecar. Por isso que nós precisamos estar atentos o tempo todo para alimentar o nosso espírito. Bom, então, o nosso eu quero aquela roupa, eu quero aquela casa, eu quero aquele, namorar aquele rapaz, que é o namorado da minha amiga. Eu quero
aquele vestido que eu não posso comprar. Eu quero aquele carro que eu não tenho condições de comprar. Enfim, eu quero coisas que eu não posso. Ou é, é, eu não posso chegar a uma situação como essa, né? Eu tenho o dever, como esse cidadão americano, policial, eu tenho o dever de manter a ordem, eu tenho o dever de é, fazer. Ele tinha o dever realmente de fazer a prisão, a detenção desse rapaz, que ele estava cometendo um delito, mas ele não tinha é, o, ele não deveria se exceder e tirar a vida do rapaz. Ele tirou a vida de um homem que tinha uma filhinha de 6 anos, um rapaz que trabalhava. Quem de nós que já não cometeu qualquer erro? Todos nós somos pecadores, todos nós cometemos os nossos erros, não é? Enfim, nós precisamos estarmos alerta. Então, nós vamos falar de dois consentimentos, dois tipos de consentimentos, duas formas de consentir, de dar o consentimento para as nossas, para que nossas almas pratiquem o pecado, né? Falar, vai, faça, né? Bom, vamos ver aqui. Vamos pensar em dois tipos de consentimento. Bom, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas que odeio. Olha só, Paulo, na carta dos Romanos, ele já dizia um pouco sobre esse tipo de dificuldade. É uma contradição, é uma dificuldade que nós temos. Olha só, existe uma guerra dentro de nós, entre o espírito e a carne. Nós sempre estamos falando dessa guerra dentro de nós. É o tempo todo. Um lado que quer ir e um lado que quer ficar. Um lado que quer fazer o que é bom e o outro bom segundo Deus, segundo a palavra de Deus, e um lado que quer atender os desejos do eu quero, que é da carne, né? E Paulo, ele já falava, ora, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Ah, e essa é uma dificuldade. A primeira coisa que nós precisamos de ter em mente, a nossa consciência é entender isso. Se eu começo a entender isso, ter essa consciência, eu começo existe essa guerra. Se existe essa guerra, eu preciso de prestar atenção se há essa guerra. Então, primeiro consentimento. O que é consentimento? É quando eu permito que aconteça essa permissão. Eu estou permitindo que a minha carne, os meus desejos, as minhas vontades convençam a minha alma de fazer o mal. Então, esse seria o primeiro consentimento. Qual é o primeiro consentimento? Arbitrariedade. A arbitrariedade. Vamos ver aqui em Efésios, no capítulo 4. Aqui eu coloquei capítulo 4, verso 19, mas eu quero ver com vocês um pouco antes. Pegue a sua Bíblia e vamos ver um pouquinho antes, a partir do 17. A partir do verso 17, capítulo 4, nós vamos ver lá, Paulo, é interessante entender o contexto. Paulo está preso em Roma e ele escreve essa carta para os cristãos em Éfeso. Ele está muito preocupado, né, com as relações, a santidade.
dos cristãos ali em relação aos gentios. Eles estão começando a viver como os gentios. Então, ele quer aconselhar sobre a santidade cristã. Ele diz, então, começa no verso 17, viu? Capítulo 4. Ele diz: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, os obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, o verso 19, eu quero fazer o destaque, é exatamente os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez, com rapidez, cometerem toda sorte de impurezas. Essa é a arbitrariedade. A arbitrariedade é exatamente não pensar em mais nada. Não olha para os lados, não olha para Deus. Simplesmente começa a se comportar como as pessoas que não conhecem a Deus. Ignora o amor de Deus, ignora a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, ignora que Deus disse: não roubarás. Ignora a lei de Deus, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do outro, não cobiçarás o carro do outro, não cobiçarás a casa do outro, não falarás, não tomarás o nome de Deus em vão. Enfim, a lei do Senhor. Simplesmente começa a ter uma vida segundo a sua vontade. Os pecados da arbitrariedade. Nós precisamos ter isso muito claro. É preciso ter consciência desses pecados da arbitrariedade. Nesse sentido, se você não tiver essa consciência dessa arbitrariedade, com certeza você vai permitir que a sua alma seja seduzida pela carne. E a sua alma sendo seduzida pela carne, ela vai ser convencida de que a palavra de Deus não tem valor nenhum, não tem significado nenhum, então eu vou continuar pecando, eu vou continuar tendo uma vida como os gentios, como aqueles que não conhecem a Cristo, e ninguém vai saber, inclusive nem você, nem mesmo você vai saber quem é você. Você vai ser mais um na multidão, como lobos, será como os lobos. Bom, com esse consentimento, a alma mergulha no pecado como um navio a todo vapor. O nosso autor, o autor do nosso livro, O Mal que Habita em Mim, Chris Lengar, ele colocou muito bem, eu penso que foi muito, muito feliz, interessante, esse termo. Ele coloca: com esse consentimento da arbitrariedade, a alma mergulha no pecado como um navio a todo vapor. Muito interessante a forma como ele utilizou essa metáfora. O navio mergulhando a todo vapor. E veio à minha mente essa imagem. É terrível. Inclusive, imaginei o Titanic, né? O Titanic mergulhando nas águas, batendo no iceberg e mergulhando. Uma coisa terrível.
Nós precisamos estar atentos para que não permitamos que nossas almas, a nossa alma, né, possa ser seduzida por nossas arbitrariedades, para que não aconteça algo como a coisas que acontecem no nosso dia a dia. Quando nós percebemos, já estamos adulterando, estamos querendo o que não é nosso, estamos cometendo pecado, passando a perna nas pessoas, né? Levando vantagem sobre as pessoas, falando mal, né? Falando mal da, muitas das vezes a gente fala mal das pessoas, né? Fala mal do pastor, fala mal do marido, fala mal da esposa, fala mal dos filhos, fala mal da cunhada, fala mal da sogra. Nós estamos falando mal, né? Fala mal da nora, né? Fala mal uns dos outros. Nós falamos mal, fofocamos. Nós precisamos estar atentos, nos policiando. No trabalho, fala mal do patrão, fala mal do colega, fala mal da colega, fala mal da patroa. Estamos querendo mal do outro o tempo todo, maldizendo, maldizendo os colegas, maldizendo os filhos, maldizendo netos. Essa é a nossa carne. Nós estamos dando consentimento para ela. Estamos o tempo todo dando consentimento, sendo que nós precisamos estar alerta, de sentinela, orando, meditando na palavra do Senhor, nos ajude, nos auxilie. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Nos ajude, Senhor, faça com que nós sejamos melhores. Nos melhores, Senhor, não permita. Ah, nós chegamos a tal ponto de matar um próximo, um igual a nós, matar o outro pela cor da pele. Matamos o outro porque ele está numa classe social diferente da nossa. Matamos o outro por uma palavra. Matamos o outro porque ele não concorda politicamente conosco, com a nossa posição ideológica. Matamos o outro porque ele não é não concorda com uma posição em relação à nossa religião, à nossa crença. Nós matamos as pessoas. Somos todos seres humanos. Nós precisamos de conversar, dialogar, trabalhar com convencimento, ter argumentos e não começar a matar uns aos outros. Bom, vamos ao próximo tipo de consentimento. Sim, vamos pensar que o crente é nascido do Espírito e odeia o pecado, sem dúvida, militando e vencendo as obras da carne. Ele nunca pode se dar ao pecado. Nesse sentido que nós estamos aí conversando, né? Sobre essa necessidade do crente estar sempre em espírito e não na carne. Ok, então vamos para o segundo consentimento. Pecados forçados. Os pecados forçados. Quando os crentes consentem em pecar, existe sempre uma secreta resistência, Lá em Gálatas, Paulo também escreve, Paulo maravilhoso, leia as cartas de Paulo, Paulo maravilhoso. Paulo diz, né? Descobrimos que não somente a carne guerreia, a guerra contra o espírito, mas o espírito dentro de nós guerreia contra a carne. Viu só? Não é só
A carne que guerreia contra o espírito também guerreia contra a carne. Muito bem. Sabe qual é o exemplo? O exemplo fantástico, fantástico, que eu trouxe para vocês sobre essa guerra entre carne e espírito, espírito e carne. Um exemplo fantástico. Olha só, Pedro. Pedro, lembra? Lembram-se? Quando Pedro negou o mestre, ele fez aquilo que não era capaz de fazer. Jesus Cristo, na noite, na ceia, após a ceia, Jesus Cristo ainda conversando com Pedro falou: Você ainda vai me trair. Você vai me trair. Você vai me trair. E Pedro falou assim: Eu? Eu não? Jamais, 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 jamais. Não vou fazer isso nunca, nunca com meu mestre. Não, não vou, não. Vai. E nós sempre estamos assim. Você é capaz? Não sou, não sou, não sou. Ó, estamos perdendo a noção. Perdendo. Não estamos de sentinela, conscientes. Né? E o que aconteceu com ele? Olha lá, ó. Jesus Cristo já havia sido crucificado. Estava lá, pendurado. Tinha passado por todo aquele sofrimento que nós conhecemos, pendurado no madeiro, cravejado, sangrado, meu Deus, aquela tristeza, aquele sacrifício. E os discípulos estavam esparramados, né? Menos João ficou ali. João ficou no Piráculos, o único, Piráculos, o amigo de Jesus. Mas fora ele, todos saíram perambulando, se escondendo. Quantos de nós, hein? Crentes estamos escondidos. Você é crente? Eu? Falam de crente, eu? Ah? E ele estava ali, ó. Olha lá essa imagem, ele só, ó, escondido. O que está acontecendo? E essas pessoas estavam assim, olha aquele ali, ó, aquele é um deles. E ele falou, eu? Eu não, sou não. Eu, eu não, eu não sou. Não sou, eu nunca dei com aquele, eu não conheço aquele homem, não. O que aconteceu com ele? Jesus Cristo falou, quando você me negar a terceira vez, o galo vai cantar. Olha os galos ali, ó. Viu? Os galos? O galo cantou. O que aconteceu com Pedro? Ele se lembrou. Olha aí. Quando ele ouviu o galo cantar, explodiu em lágrimas. Olha lá o galo do ladinho. Olha a expressão. É assim que nós ficamos, viu? Quando nós percebemos que a casa caiu. Nossa, meu Deus, graças a Deus por isso, né? Graças a Deus que Deus perdoa, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Ai, louvado seja Deus por isso. Ai, a gente cai de joelhos, ó, glória. Oh, louvado seja Deus, misericórdia. Isso nunca mais, nunca mais. E que nunca mais mesmo. Nunca mais mesmo. Em nome de Jesus, nunca mais, né? Nunca mais. Pede perdão. E louvado seja Deus, em nome de Jesus. Nunca mais isso vai acontecer. Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Que o Espírito dentro de nós se entristece com o nosso pecado e não pode ter prazer nele. Nós choramos, derramamos em lágrimas e foi dessa forma que Pedro ficou. Pedro ficou, se derramou em lágrimas, se derramou, derreteu, desidratou. E é assim que nós temos que fazer, chorar, 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 lamentar, né? Lamentar muito, porque Deus é maravilhoso, mas a gente não deve brincar com Deus. Afasta o pecado, afasta o pecado, afasta o pecado. Então, por fim,
Qual foi a desculpa mais absurda que você já deu para justificar alguma coisa que tenha dado errado, que você fez de errado? Porque você sempre está dando desculpa. Porque nós estamos sempre dando desculpa. Cuidado, cuidado, porque esse é o consentimento. Esse é o consentimento. Essas desculpas são as desculpas que a carne dá para sua alma. Cuidado, é o mal. O mal que habita em mim é exatamente esse. Ah, que isso? Todo mundo faz. Você é diferente. Ah, todo mundo faz. E daí? Hã? Essa é a desculpa que a carne está dando para a sua alma. E você vai cair nessa cilada. Cuidado. Vamos orar? Vamos orar rogando a Deus para que Ele fortaleça a nossa vida do Espírito em nós, para que possamos resistir à obra da carne e assim vencermos a guerra em Cristo e por Cristo. Pai, Pai de infinita graça, louvado seja o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai querido, Pai Santo, tem misericórdia de nós. Perdoe, Senhor, as nossas fraquezas. Perdoe porque nós somos fracos. Nós precisamos do Senhor. Rogamos ao Senhor. Cuida de nós. Fortaleça o nosso espírito. Em nome de Jesus, faça a tua obra em nossas vidas. Não permita, Senhor. Não permita que nós possamos ceder e cair nas ciladas da nossa carne e dar aso para o Satanás. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um grande abraço. Deus abençoe ricamente a sua vida. E até o nosso próximo encontro.